Olá! Neste mês de março, a Câmara de Vereadores de Erechim está homenageando as mulheres. Suas lutas diárias, sua rotina, tristezas e vitórias. Atualmente, o público feminino é representado aqui por duas mulheres que ocupam uma vaga no Legislativo de Erechim e que já lutaram muito contra diversos tipos de preconceito. No último Câmara Entrevista, nós conversamos com a presidente Ana Oliveira. Hoje, a gente bate um papo com a vereadora Sandra Piccoli. Lembrando que nós estamos gravando esta entrevista respeitando os cuidados de saúde em razão da pandemia, como o distanciamento e sem aglomerações. E os demais integrantes da equipe, todos de máscara. Então, Sandra, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada e parabéns já de imediato pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8, mas que neste mês de março a gente está fazendo toda essa programação especial em razão e homenageando as mulheres, né? Sandra, a gente começa falando um pouco da tua trajetória. Me conta, de empregada doméstica a representante do povo no Legislativo de Erechim. Então, quero te cumprimentar também, Cris, e te desejar também parabéns, né, pelo Dia das Mulheres. Tu também és uma guerreira, como tantas outras. Cumprimentar toda a equipe e o público que acompanha a nossa entrevista. Eu sempre faço questão de frisar isso, né? Tenho muito orgulho da minha origem, de ter alcançado, né, a posição que alcancei, porque eu acredito na representatividade. Eu acho que nós precisamos buscar esses espaços, independente da condição que a gente está, independente da profissão que a gente tem, independente da formação, os espaços estão aí para serem ocupados e eu fiz questão de buscá-lo. E fomos vitoriosas, estamos aqui representando as pessoas que precisam ser representadas. Muito bem, vale lembrar que a Sandra ela é vereadora pela segunda vez. E na última eleição tu aumentou tua votação em relação ao primeiro pleito que tu concorreste. No teu primeiro mandato tu enfrentaste muitos desafios e críticas, né, Sandra? Até em função da própria lei dos fogos e tal. Foi difícil lidar com tudo isso? Conta pra nós. Especialmente até porque preconceitos em relação a gênero, por ser mulher. Exato. Infelizmente isso é muito presente e forte ainda na nossa sociedade. Acredito que talvez este tenha sido o motivo também da minha reeleição, com uma ampliação em 40% do número de votos, por conta da minha atuação. Eu fui uma vereadora atuante e eu acho que quando nós ocupamos um espaço assim, nós precisamos ter uma posição, assumir uma posição, defendê-la. E desta forma a população também compreende. Nós precisamos ser transparentes, né? Não estar em cima do muro tentando agradar todo mundo. Eu acho que eu sempre deixei muito claro a minha posição, o que eu acredito, o que eu defendo, mas também sempre com muito respeito, né? A gente não pode responder o ódio ou com ofensas, né? A gente responde com argumento aquilo que é necessário ser respondido. Algumas questões a gente ignora, outras a gente até busca as medidas legais, né, para combatê-las, mas isso é algo que, estando aqui, nós, mulheres e as pessoas que sofrem isso no dia a dia, aos poucos a gente deve tentar mudar também. É muito forte essa questão de preconceito de gênero, porque é algo que está incrustado, né? Tem toda uma questão histórica, uma herança que a gente tem do patriarcado, de um domínio majoritariamente de homens, né? De ocupar os espaços, de ter a autoridade. É algo que precisa ser desconstruído com o tempo. Avançamos bastante, sim, mas acho que eu sou o exemplo de como isso ainda acontece. Eu e tantas outras mulheres, independente do partido político que ela se encontra, independente do tipo físico que ela tenha, sempre essas ofensas pejorativas, né, principalmente se tratando a questão da aparência, do corpo, do cabelo, acabam acontecendo. Infelizmente, nós precisamos lutar cada dia mais para evitar e acabar com esse tipo de preconceito. Durante esses tipos, a gente sabe que você sofreu muitas ofensas, inclusive. Tu chegaste a pensar algum dia em desistir dessa luta, desistir desse trabalho que tu vem desenvolvendo na comunidade, até por conta de ser assim, eu vou desistir para ficar mais tranquila? Não, desistir nunca.
Eu acho que o que nós precisamos é filtrar tudo isso. Porque se você for comparar os comentários bons, os comentários positivos, aquelas pessoas que te mandam diariamente mensagens, né? Te parabenizando, te dando força, falando do teu trabalho e vendo que de uma certa forma você está produzindo algo de bom, né? Porque eu consegui aprovar muitos projetos, eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu acho que isso supera qualquer tipo de preconceito. A gente, com ações e atitudes, vai mostrando que nós somos capazes. Então, desistir não. Às vezes a gente se abala, sim, é normal. Não tanto por mim, porque a vida toda eu enfrentei e superei desafios. Mas eu tenho filhos, tenho família, e as pessoas que nos cercam às vezes se sentem ainda mais agredidas, né, do que eu mesma. Isso que eu até queria te perguntar. Mesmo tendo todo o apoio da família, o que é muito importante, né? Tu achas que hoje uma mulher na política ela ainda é inferiorizada? Pela tua experiência, pela tua convivência já neste segundo mandato. A gente sente um pouco isso, às vezes, em algumas questões, né? Mas eu acredito que é muito uma questão de atitude da gente também, né? Nós não podemos deixar que nos calem, nós não podemos acatar, né, aquela imposição do silêncio, né? Porque o que eles mais tentam é nos calar e às vezes isso acontece exatamente através dessas agressões que tentam nos abalar e psicologicamente nos destruir ou fazer com que a gente perca a força, né? A energia. Então eu acredito que ainda temos muitos passos a avançar, mas a gente percebe que o respeito, na grande maioria, ele existe, né? Algumas questões, principalmente as redes sociais agora, sim, afloraram muito essa questão do preconceito, porque deu voz a pessoas que às vezes, né, vão no disque, ou copiam e colam, reproduzem comentários e opiniões. A agressividade exato, tem imperado hoje, isso, eu acho. Né? E internet também não é terra sem lei, a gente tem meios legais para isso. O que a gente quer é buscar essa igualdade que a gente tanto sonha, né? Inclusive na questão da representatividade. 2 vereadoras só no município como Erechim é muito pouco. Exato. E a gente ainda sente essa falta de união entre as mulheres, né? De apoiar uma companheira, de votar numa mulher, de buscar que ela esteja lá nos representando. Então, isso ainda a gente tem dificuldade. E justamente isso, Sandra, tu levanta uma bandeira pelas minorias. Uhum. E as mulheres, elas estão incluídas neste grupo. Hoje, no município de Erechim, o que tu achas, assim, que seria uma grande carência em relação ao atendimento para as mulheres? Até mulheres vítimas de violência, que a gente sabe que tem crescido muito, e até na própria pandemia, as ocorrências aumentaram, praticamente dobraram as ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. O que nós, em Erechim, precisamos avançar ainda nesse sentido? Olha, são várias questões que precisam ser trabalhadas. Desde a questão educação, nós precisamos educar para a igualdade, nós precisamos falar sobre isso desde da nossa casa, com nossos filhos, né? Nós precisamos ter uma rede de acolhimento e atendimento. Nós não temos esse trabalho em Erechim, infelizmente, uma dificuldade para implantar de fato aquilo que a gente acredita de ter a prevenção da violência, tratando também, principalmente o agressor, porque hoje o que acontece? O agressor é preso, é afastado, enfim, mas não tem nenhum trabalho psicológico, nada que se faça para tentar reverter essa mentalidade, essa atitude. A rede que eu digo é de, além da denúncia, da medida protetiva, o acolhimento, o acompanhamento psicológico integrado com o conselho tutelar, o atendimento também às crianças, porque as crianças também que vivem uma situação de violência, elas precisam ser atendidas de uma certa forma, porque aquilo acaba ficando marcado para o resto da vida. Nós precisamos ter a garantia de emprego para que as mulheres possam, às vezes, se desvincular de uma relação abusiva, porque esse é o grande X da questão. Ela vai ficando submissa, vai aceitando aquilo, porque ela não tem uma opção, um caminho, não tem uma independência financeira, tem filhos, é sentimental e tem o amor, tem a paixão, enfim.
Mas eu penso que a gente precisa atacar a questão desde o início, desde a educação, para que a gente no futuro possa reverter essa situação. Mas no momento, emergencialmente, é uma rede de acolhida, uma casa para poder encaminhar a vítima naquele momento extremo, né, quando não tem para onde mandar, para ela poder ficar abrigada, para evitar, né, até no caso de morte. Mas para conquistar aquilo que a gente acredita é um caminho longo. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente está de volta. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. O Câmara Entrevista está de volta e no programa de hoje estamos conversando com a vereadora Sandra Piccoli. Sandra, agora falando um pouquinho também, a gente está falando todo o tempo de mulher, mas enfim, na tua opinião, hoje, por que a mulher ainda ela sofre preconceito? E eu digo preconceitos em gerais. Acho que é mais ou menos naquela linha que eu comentei antes, né? Há sim uma construção desse preconceito. E ele oscila, né? A gente vive momentos. Parece que a gente tem períodos que estamos evoluindo, de repente vem um avanço do conservadorismo, né, do autoritarismo, é uma espécie de, vamos dizer assim, volta, né, ao passado, né, exatamente a gente fala dessa herança de que o homem domina e se não consegue dominar por si próprio, acaba dominando pela força, né, então acredito que esse seja um dos motivos. E óbvio, quando as mulheres começam a se destacar, começam a assumir os espaços, esse tipo de pessoas, as pessoas que pensam dessa forma, que a mulher tem que ficar lá no canto dela, não pode, né, cuida da família, do filho, cumprindo aquele papel, acabam também, né, manifestando e aflorando ainda mais essas questões e essas frases preconceituosas que a gente ouve. Então, a mulher precisa também se impor mais. As meninas, jovens meninas, precisam saber identificar os primeiros sinais de uma relação abusiva, porque tudo isso é progressivo. Exatamente. Né? Não vai de cara já com a agressão física. Então, por isso eu falo que a gente precisa tratar isso na educação também. E às vezes o homem também sofre com isso, porque tem aquele machismo, aquela masculinidade tóxica que a gente fala, que foi construído dessa forma nele, e que às vezes também não é assim, simplesmente que vai deixar de existir, né? Então é uma desconstrução que nós precisamos fazer de uma história, né, de uma herança cultural que a gente tem. E eu acho que aqui o Rio Grande do Sul ele tem isso até bem forte, mais forte que outros estados. Eu acho que o Sul são dois grandes parâmetros no Brasil, pelo que a gente acompanha. O Sul e o Norte, o Nordeste ainda, aqueles estados mais pobres, enfim, que também tem isso. Mas o Rio Grande do Sul tem essa questão do machismo muito forte, até relacionado ao próprio gauchismo. É, a também, questão cultural que eu falo, que é isso que nós precisamos mudar, né? Desde uma música que você compõe, às vezes ela tem incrustado ali tons machistas. Claro que às vezes a gente acaba reprisando isso sem perceber que está fazendo isso, né? Mas eu acho que o Sul também é um dos estados que tem muitas mulheres se destacando e ocupando espaços também, né? Então, dentro da tradição gaúcha também eu vejo que nós temos algumas mudanças pequenas, mas lentas. O que a gente tem que tomar cuidado agora é para não retroceder naquilo que foi conquistado, né? E o que me entristece é ver mulheres, né, às vezes reproduzindo isso e achando que o certo, né,
é exatamente essa questão. Então, seguindo algumas coisas, algumas Exato. tradições, assim, sem avaliar. Exato. Né? E passando isso para os filhos, evidentemente, né? Sim. Para as próprias filhas, enfim. Hoje, tu achas que, como é uma questão histórica, a criação, a mãe educar um filho homem em especial, tratando a mulher com gentileza, com carinho, isso pode construir um homem mais amoroso ou mais respeitador em relação à mulher? óbvio, né? Principalmente o exemplo. Acho que quando o filho vive dentro de uma condição que o homem é superior, ou numa situação de violência, ele vai crescendo e achando que aquilo é o normal. Muitas vezes é lá na escola que ele vai descobrir que não está certo, né? Eu tenho filho homem também e eu sempre penso assim, porque nós, como mãe, eu digo como mãe também, às vezes, qual é a esposa que eu penso que o meu filho tem que ter? Né? Procura uma esposa que cozinha bem, que cuida da casa, que cuida dos filhos, ou procura uma esposa que seja parceira, que te ajude a construir uma vida, que você ajude ela, que você seja... Sabe, eu acho que é isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. É aquela questão, filho, recolhe a roupa do varal para a mãe. Não é para a mãe. Recolhe a roupa do varal para nós. Exatamente. Né? Como se a mãe fosse a única responsável por ter que fazer aquela tarefa. Então, são pequenas atitudes que acabam moldando isso. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe que nem toda mulher também, a gente sabe que temos as mulheres com seus defeitos também, né? Certeza. Mas o que a gente não pode admitir é essa situação de domínio, de agressão e de violência por conta da mulher ser ou querer estar num espaço que é do desejo dela, né? Eu acho que nós, mães, temos um papel importante nisso também, na mudança, né, dessa concepção. Sandra, para a gente estar encerrando esse bate-papo, essa conversa legal, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres neste mês de março, e não só neste mês, mas para todos os dias, digamos assim. Então, o que eu poderia dizer, queridas companheiras, mulheres, um momento complicado que estamos vivendo, que também, diante de uma pandemia, as mulheres acabam sendo mais impactadas, né, por toda a situação. Mas dizer que é possível sim, eu sou exemplo disso. Independente da situação que você se encontre hoje, busque ajuda, sempre tenha uma mão estendida e também busque ajudar as outras mulheres, né? Nós, mulheres, além de sermos mães, de sermos mulheres guerreiras que cuidam da casa, dos filhos, né? Com amor, com sensibilidade, nós temos também o poder de transformar o mundo. E estejamos sempre unidas, nos abraçando, nos acolhendo, nos aconselhando, e parabéns a todas. Parabéns, mulheres. Muito bem, eu acho que a gente tem que ser o que a gente quer ser. A mulher tem que ocupar o espaço que ela quer e ser o que ela quer ser. Sandra, a gente agradece a tua participação, desde já estamos sempre com as portas abertas, TV Câmara está sempre recebendo vocês, recebendo dicas, orientações também do Legislativo, então sinta-se sempre acolhida aqui conosco. Obrigada, Cris, parabéns a toda a equipe pela programação. Muito bem. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia. Siga acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Você também pode colaborar com sugestões para o Câmara Entrevista. Mande a sugestão para o nosso e-mail. Até mais.